Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre o ascendente em Sagitário. O ascendente Sagitário, vou falar para vocês sobre a relação de Sagitário. Por que falam que Sagitário tem uma relação, por exemplo, com a religião? Vou dizer para vocês também que Sagitário tem uma relação íntima com uma pesquisa profunda. Olha só. Mas vamos lá, vamos seguir. Bem, Sagitário é um signo de fogo e ele tem uma característica que é mutável ou duplo, como vocês quiserem. E isso faz de Sagitário muito adaptável e expansivo. Essa energia de fogo, ele é o terceiro signo de fogo, primeiro Áries, Leão e depois Sagitário. Já é um fogo muito mais maduro, já é um fogo transcendental. O fogo ele é ascensional, ele sobe, né? Então o Sagitário ele tem uma ligação, vamos lembrar o Centauro? O Centauro ele é metade cavalo e metade humano com a flecha apontada para o céu. Isso fala da relação que Sagitário tem com o céu, com o sagrado. A gente não perdeu o foco naquilo que é divino. Muito bem. Sagitário regido por Júpiter. Júpiter se exalta em Câncer. E onde é que Câncer estará? Para os ascendentes de Sagitário, na casa 8. Olha que coisa. E o que é casa 8? A casa 8 ela vai falar pesquisas profundas. Casa 8 vai falar sobre os assuntos ocultistas, vamos dizer, os assuntos também das profundezas do nosso inconsciente, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês que uma casa de libertação? A casa 8 ela é uma casa de desprendimento, de certa maneira, de descarte. Olha só, a casa 8 tem muito a ver com os órgãos excretores. Se a casa 8 tem a ver com os órgãos excretores, a gente já fala com aquilo que tem que ser descartável. E casa 8 ela vai falar sobre ações emergenciais, por exemplo, bombeiros, médicos, policiais. A casa 8 vai falar tudo aquilo que é, de alguma forma, um pouco contra a cultura, ou um pouco marginal, rebelde. Se a casa 9 fala sobre a lei, a casa 8 é a 12ª a partir da casa 9. E isso vai dar pra gente uma ideia de que, para expandir, é preciso ir fundo e, ao mesmo tempo, avançar territórios. Avançar para além daquilo que já está estabelecido. Né? A casa 8, ela vai falar também sobre os medos, sobre os nossos grandes receios, vai falar também sobre cirurgia, é a casa da longevidade. Muito bem. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se o regente de Sagitário ele se exalta exatamente na casa 8, nós já percebemos que existe uma relação muito interessante desse signo com a pesquisa profunda sobre assuntos místicos, por exemplo. E isso é muito interessante porque, se a gente avançar um pouco mais, se Câncer estará na casa 8, Câncer regido pela Lua, se a Lua se exalta em Touro, e Touro vai estar aonde para os ascendentes em Sagitário? Na casa 6. A casa 6, o dia a dia do trabalho, trabalhos minuciosos, também fala sobre conflitos, fala sobre, enfim, tantas coisas. O que é interessante nisso? É que, se para os ascendentes em Sagitário, a ação de pesquisar, de ir fundo, investigar profundamente, casa 8, a casa 8 tem uma ligação com o quê? Com o dia a dia do trabalho, com a sua rotina. Então a gente pode dizer que o signo de Sagitário, ele tem algo que é muito importante, é a capacidade de investigar, de buscar coisas, e que isso seja parte, por exemplo, do dia a dia do trabalho ou da rotina desse signo. Olha só,
Lembra que eu falo para vocês, você quer conhecer um signo, bote ele no ascendente e vá destrinchando ele. Vamos lá. Se a gente pegar agora a casa 4, a casa 4 para os signos, para os ascendentes em Sagitário, é Peixes que estará lá. E se Peixes estará lá, Júpiter é o regente de Peixes também, assim como é regente de Sagitário. Então, a gente já compreende que Júpiter se exaltará onde? Na casa 8 de Câncer. E olha só, se a gente fala que a casa 4, ela é a casa da felicidade, ela é a casa, por exemplo, uma casa de libertação, ela é a casa da mãe, ela é a casa que fala sobre a residência, enfim. Então, se a gente for pegar, por exemplo, esse ponto, se a felicidade para os ascendentes em Sagitário, casa 4, tem uma relação, mais uma vez, com a casa 8. Então, a casa 8, para os ascendentes em Sagitário, vai ter uma importância, porque a casa 8, ela também fala sobre ações repentinas. Ela não é uma casa de estabilidade, mas, ao mesmo tempo, ela é uma casa onde é preciso ir fundo, pesquisar, investigar aquilo que não está tão aparente. É claro que a gente sabe que Escorpião tem essa característica, mas também Sagitário tem essa relação também. Ele é um pesquisador, né? Ele é um professor. E aí, entrando nessa questão de professor e também da religiosidade, olha que coisa. Aonde Leão está no teu mapa é exatamente o lugar onde você vai exercer uma autoridade ali, né? Ser autêntico. E onde Leão estará para os ascendentes em Sagitário? Na casa 9. A casa 9, ela é a casa da religião, da espiritualidade, dos gurus, dos professores. Ela é a casa do estrangeiro, de alguma forma também. É a casa da prosperidade, a casa da lei. Então, olha só, então quer dizer que para os ascendentes em Sagitário, a casa 9 é um lugar de autoridade, é um lugar de autenticidade. E aí vocês entendem por quê? Quando a gente fala que Sagitário tem uma relação bastante forte, que é o professor, né? Que tem uma vida, a religiosidade, porque exatamente nessa casa é onde o sol vai brilhar de alguma forma. Claro, porque eu estou falando isso porque o Leão estará ali. E aonde Leão, ele... Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre os ascendentes em Sagitário. Sagitário é um signo de fogo, característica mutável ou duplo, como vocês quiserem. Isso dá a Sagitário uma característica bastante expansiva e adaptável. Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter se exalta em Câncer. E onde Câncer estará para os ascendentes em Sagitário? Na casa 8. A casa 8 ela fala sobre pesquisas profundas. A casa 8 ela vai falar sobre flutuações. A casa 8 fala sobre longevidade. A casa 8 vai falar sobre medos. Vai falar sobre cirurgia. Vai falar sobre... É um lugar de excreção, porque ali é onde está ligado todos os órgãos excretores. A casa 8 tem ligação com isso. Olha só que interessante. Então, para os ascendentes em Sagitário, vocês começam a compreender a importância que tem a casa 8. A casa 8 dessa pesquisa, quando a gente fala que Sagitário tem uma relação com o saber, de ficar lendo, de ficar buscando, expandindo, Escorpião também tem essa relação com essa investigação, claro que sim, mas Sagitário também. Sagitário também, não é à toa que está no campo do saber e ele é expansivo. Essa expansão na busca pelo saber, na busca por compreender as coisas da vida. A casa 8 também fala sobre astrologia, o inconsciente, a psicanálise. A casa 8 fala sobre numerologia,
tarô, essas coisas todas. Olha só que coisa. Então, Júpiter se exaltará exatamente em Câncer, que estará lá na casa 8. Lembra que eu falei para vocês que a casa 4 também tem relação com a felicidade? A casa 4, saiba no teu mapa, o regente da casa 4, onde ele estiver, é um lugar que aponta uma ideia para você entender onde é que mora a felicidade. Claro que precisa do mapa no sentido completo, mas olha só. A casa 4 para os ascendentes em Sagitário, Peixes estará lá. Peixes estará lá, ou seja, regido por Júpiter também. E Júpiter se exalta na 8. Então, a felicidade para os ascendentes em Sagitário também mora na casa 8. Vamos lembrar que é uma casa também de flutuações, a casa 8. E isso dá para a gente uma ideia também dessa relação com o Sagitário. Mas é curiosa também que a casa 8 é a casa da marginalidade, é a casa dos rebeldes. Interessante, né? A gente consegue compreender um pouco essa característica de Sagitário. A rebeldia, mas no sentido da expansão, da busca pelo saber sem limite. Essa que é a ideia. Muito bem. Vamos para a... Olha só que interessante. Quando você fala de Sagitário e liga ele ao professor, à religião, eu vou falar para vocês, olha só. Aonde Leão estiver no seu mapa é um lugar onde você vai ter autoridade naquilo ali, claro. Aonde ele é regido pelo Sol, Leão, né? Então, aí, quando a gente fala que o Sol ele tem relação com poder, com autoridade, tudo mais, então tem uma característica muito forte do signo de Leão. Né? E onde Leão estará para os ascendentes em Sagitário? Na casa 9. E o que é a casa 9? Religião, professores, universidade. Fala sobre a espiritualidade, fala sobre viagens, fala sobre prosperidade, muito mais. É a casa do pai. Então isso, olha, lembra que eu falei que é conhecer o signo, coloque ele no ascendente e vá destrinchando ele. Se a gente, vamos avançar com relação, por exemplo, vamos pegar a casa 7. Se a gente pegar a casa 7 para os ascendentes em Sagitário, Gêmeos estará lá. Gêmeos, ele tem uma característica bastante comunicativa. Olha a importância que tem essa energia, essa vibração desse signo de Gêmeos no casamento. Casa 7. Olha a importância do casamento, precisa ter a comunicação, a troca. Para os ascendentes em Sagitário. E aonde Mercúrio, regente de Gêmeos, estará em exaltação? Na casa 10. Então, o que a gente pode tirar disso? A casa 7 ela não é apenas a casa do casamento. A gente poderia dizer que se a casa 10 é a casa do status, a casa 10 é a casa da profissão, e a casa 7 é a casa do casamento, a gente já tem uma relação entre casa 7 e casa 10. E que relação pode ser essa? Por exemplo, você estar com alguém, casar com alguém que você possa compartilhar o seu trabalho, a sua profissão. Mas a casa 7 ela fala sobre os consultores. A casa 7 ela é uma casa que dá espaço para o outro falar. Para espaço para o outro. Olha só. E por que a casa 7 fala sobre o outro? Só um detalhe que é importante. Quando uma pessoa nasce próximo de meio-dia, no mapa dela, eu não preciso nem fazer o cálculo. Eu já sei de antemão que ela já nasceu com o Sol próximo da casa 10. O Sol, ele não nasce, ele não ascende na casa 1. E ele vai subindo a casa 1, a casa 12. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele nasce próximo das 8, às 6, o Sol nasceu, eu já sei que ele tem um Sol próximo do ascendente. Quando ele nasceu às 8 horas mais ou menos, eu sei que o Sol dele está próximo do quê? Da casa 12. Quando ele nasce próximo da casa 10, das 10 horas da manhã, eu já sei que o Sol dele está próximo da casa 11. E meio-dia eu sei que já próximo da casa 10, lá no alto. Um Sol a pino. Quando ele nasce próximo das 6 horas, onde o Sol está se pondo, eu já sei que o Sol dele está próximo das 7.
E olha que interessante, o sol se pondo, esse sol que nasce no ascendente com todo o brilho, mostrando toda a sua força, ele na casa 7, ele passa a deixar espaço para o sol do outro. Não é à toa que a casa 7 é a casa do casamento e a casa do outro. Então, por isso, a casa 7 ela tem uma relação com os conselheiros também. E isso faz a gente pensar também que conselheiros, casa 7, e a casa 10, profissão. A casa 7 e a casa 10, elas têm uma relação com a vida pública. E para os ascendentes em Sagitário, não pode ficar escondido dentro de casa. Precisa estar a público. Por quê? Não só porque a casa 7 e a casa 10 são casas que falam da publicidade. Vamos pegar a profissão. Qual é o signo que está na casa 10 para os ascendentes em Sagitário? Virgem. Mercúrio, regente de Virgem, se exalta na casa 10. Olha só que a profissão, a casa 10 está o quê? Na vida pública. Aonde Mercúrio vai estar debilitado? Na casa de Peixes. Mercúrio fica em debilitação em Peixes. Onde Peixes estará? Na casa 4. Então, nós começamos a entender que para a profissão, casa 10, dos ascendentes em Sagitário, ficar dentro de casa, ou seja, a casa 4 não fala dentro de casa, não ficar mais na sua intimidade, isso para a profissão para os ascendentes em Sagitário, isso é complicado, precisa estar exposto e ir para a vida pública e aparecer. Vocês conseguem compreender? Vamos lá, para a gente fechar agora. A casa 12 eu falei para vocês que é uma casa de desprendimento, é uma casa de terras estrangeiras, é uma casa que fala sobre caridade, é uma casa que fala sobre hospitais, presídios, manicômios, porque são lugares exilados, é também o retiro espiritual, ok? Muito bem. E qual é o signo que estará lá? Escorpião. Muito bem. Se Escorpião estará lá na casa 12, nós já de cara compreendemos, sabemos que onde Escorpião estará no mapa é um lugar onde você vai ter muitos revessos, você vai ter grandes transformações, você vai ter muita dificuldade. E isso dá pra gente uma ideia de que quando o estar em exílio ou trabalhar essas questões do desprendimento é algo necessário e ao mesmo tempo revolucionário, transformador para os ascendentes em Sagitário. Mas olha só, quando a gente fala de desprendimento, a casa 12, Marte, regente de Escorpião, casa 12, ele estará em exaltação em Capricórnio na 2. A 2 é dinheiro, a 2 é família, a 2 é a fala, a 2 é alimentação. Então a gente pode já ter uma ideia de que para os ascendentes em Sagitário é necessário que haja um trabalho de desprendimento com a família e também com o dinheiro. Olha só. E esse desprendimento com a família não é você abandonar a família no sentido, mas é se a gente entende que há um processo expansivo de uma mutabilidade, um signo mutável, e ele de elemento fogo ascensional, nós entendemos que, e ele tem a exaltação de Júpiter na casa 8, que é descarte, investigação profunda. O que isso dá pra gente? É preciso que haja uma relação de deixar a família e avançar. É nesse sentido, não ficar preso, porque a casa 2 é uma casa da família, mas é uma casa de segurança. É uma casa que vai dar estrutura para a casa 1. Lembra que eu falei que a casa 8, a segunda a partir da casa 7 do casamento, não é a casa que dá estrutura ao casamento? Então, para os ascendentes em Sagitário, a casa 2, ela é um lugar aonde vai estar intimamente ligada com o desprendimento. E olha a questão do dinheiro também.
Por isso que a gente consegue entender que o signo de Sagitário é um signo transcendente, é um signo de expansão, é um signo que investiga, é um signo que tem autoridade quando o assunto é religião e quando o assunto é professor. Que signo fantástico, hein?